Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Atos 13 vai mostrar com o nome da perícope chamado Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Gente, é espetacular que quando a igreja nasce em Jerusalém, ela imediatamente, depois de uma grande perseguição, começa a enviar os judeus cristãos para várias cidades, vários povoados. E ali começa então a ser gerado as primeiras igrejas filhas. Foi criado em Samaria, igreja filha, e foi indo para vários locais povoados ao redor ali de Jerusalém. Em Antioquia, na cidade de Antioquia, essa igreja que foi plantada ali, que foi estabelecida, ela estava sendo liderada por Saulo, que era o apóstolo Paulo, só mudou o nome ali, e por Barnabé. Essa igreja de Antioquia era uma igreja ainda mais nobre que a igreja de Jerusalém. Ela era ainda maior do que a igreja de Jerusalém em questão de número, em questão de qualidade, em questão de manifestação de dons. Era uma igreja maravilhosa, tinha apóstolos, tinha mestres, pastores, evangelistas, profetas, tinha todos os tipos de trabalho que você pode imaginar. A igreja de Antioquia era uma igreja saudável, era uma igreja modelo, uma igreja espetacular. Mas por que isso, pastor? Porque ela era liderada pelo apóstolo Paulo com força total e por o discipulador do apóstolo Paulo, que era Barnabé. Duas pessoas então maduras, cheias do Espírito Santo, cheias de unção, cheias de fé e amor pela obra de Cristo. Eles não tinham interesse financeiro algum sobre aquelas pessoas, eles não tinham interesse carnal algum, egocentricamente falando. Eles queriam era ver aquelas ovelhas saudáveis, felizes, avivadas. E a igreja de Antioquia então se transformou numa igreja poderosa por causa da liderança do apóstolo Paulo e de Barnabé. Mas ali também foi tão maravilhoso o crescimento daquela igreja que Paulo e Barnabé treinaram outros líderes, que tinha profetas, tinha vários outros mestres, vários outros pastores, e eles já começaram então a não se tornar mais necessários naquela congregação. Olha que legal, gente. Primeiro princípio aqui nessa câmera para você. Primeiro princípio: um líder, quando ele lidera bem, ele mostra que ele é um bom líder, não quando ele está presente, mas quando ele está ausente. Se você é um líder que treinou outros líderes, que treinou outras pessoas, e você pode viajar um ano inteiro, porque você sabe que os teus liderados vão levar o teu trabalho adiante, e você se transformou em um grande líder. Agora, se as pessoas são apegadas em ti, só dependem de você para fazer tudo, você tem que cuidar que essa é uma liderança perigosa. A liderança perigosa é aquela que faz as pessoas depender da liderança humana. A liderança que Deus nos ensina é aquela que faz as pessoas dependerem de Deus. Então, Paulo e Barnabé estão ali, ainda como o nome é Saulo, e eles estão orando, eles estão jejuando, eles estão adorando, e do nada então, o Espírito Santo fala claramente que era para separar Paulo e Barnabé para uma nova obra, para um novo trabalho. Ou seja, o Espírito Santo, não sabemos se o Espírito Santo levantou um profeta ali, que falou em nome do Senhor, se a própria voz de Deus surgiu naquele ambiente, mas o Espírito Santo disse claramente: ei, chegou o tempo de Saulo e Barnabé serem enviados para um novo trabalho. Vocês podem continuar sem eles aqui, eu continuarei liderando aqui, o Espírito Santo falando, né? Eu continuarei aqui usando os outros pastores, porque agora Saulo e Barnabé devem subir um novo nível, devem agora ter uma nova viagem missionária para plantarmos mais igrejas semelhantes a essa de Antioquia com a liderança deles. Que espetacular! Gente, é interessante que aqui vai falar o seguinte, que eles estavam adorando e jejuando quando o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Separai-me Saulo, o apóstolo Paulo, Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Olha que legal, gente, olha o princípio poderoso que tem aqui. Antes de Deus separar uma pessoa para a obra, essa pessoa tem que estar separada em consagração para Deus. Olha que espetacular. Eles estavam ali separados, estavam todos separados. Eles não estavam pensando em obra primeiramente.
Eles estavam pensando na presença de Deus. Eles não estavam pensando em missão, em sucesso, em frutificação no primeiro lugar. Eles estavam pensando em estar separados para Deus. Eles estavam jejuando, adorando, louvando. Eles estavam firmes ali. Eles estavam ali, queridos, em santidade. Eles estavam em pureza. Eles queriam a presença de Deus. E quando então Deus percebeu que aqueles homens se separaram para Ele, Deus então separou aqueles homens para a obra. Olha que espetacular. Talvez você quer tanto ser enviado, você quer tanto ser usado, você quer tanto fazer algo espetacular para Deus, mas a pergunta que se faz é: você está buscando ao Senhor na palavra? Você está buscando ao Senhor todos os dias em oração? Você faz jejuns? Você tem práticas e disciplinas espirituais? Você medita nas Escrituras? Você está com Deus na busca devocional? Porque se você não estiver com Deus, buscando a Deus, por que Deus vai separar você para fazer a obra dele, se nem ele você está buscando direito? Deus, ele não separa quem não se separou para a presença dele. Então, Saulo e Barnabé foram separados e enviados, e foram um sucesso. Depois nós vamos ver que Barnabé e Saulo foram passando por inúmeras cidades, na sua obra missionária. E em uma daquelas cidades, eles começaram a pregar o evangelho de tal maneira que o procônsul, um dos líderes principais da cidade, começou a se interessar pelo evangelho. Começou a se interessar por aquelas palavras que Saulo e Barnabé estavam pregando. Porém, Elimas, o Bar Jesus, um mágico que tinha na época, que enfeitiçava o público, que fazia o público ficar maravilhado com suas mágicas, começou a ficar com inveja, porque várias pessoas começaram a crer no evangelho, começaram a entregar a vida para Jesus. E aquele homem então começou a atacar Saulo, começou a atacar Barnabé, dizendo que eles eram falsos, que eles eram mentirosos, que não eram para ouvir eles, e foi confrontando, foi tentando ser um obstáculo para a obra de Deus. Ele começou a tentar ser um obstáculo para o crescimento da igreja de Cristo. Olha que louco. Aí Saulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele homem e disse: filho do diabo, você está se levantando contra o próprio Deus. Como castigo, você vai ficar agora cego por um bom tempo. E naquela mesma hora, aquele homem ficou cego. Aquele homem ficou sem visão. O procônsul, o governador, ao ver aquilo, temeu ainda mais a Deus por ver que Saulo falou que o homem ficaria cego. O homem ficou cego. Aquela aldeia, aquela cidade temeu a Deus quando viu isso. Qual que é o princípio aqui, gente? O princípio é o seguinte, para nossas vidas: seremos perseguidos por ser cristãos? Sem dúvida, porque somos luz confrontando as trevas, isso sem dúvida. Vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos ser atacados, tanto de modo prático na vida real como na rede social, vamos ser confrontados. Primeiro princípio: não tem problema, seremos confrontados. Mas essa é a prova que o Espírito Santo habita em nós. Porque o Espírito Santo estando em nós vai incomodar o espírito das trevas que está naqueles que são do diabo. É natural isso, vai acontecer isso. Mas há um segundo princípio aqui: os perseguidores que se levantam contra nós, que se levantam contra a igreja, que se levantam contra Deus, em tempo devido serão punidos, serão castigados. Sim, querido. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos nos vingar jamais. Nós não devemos, com as nossas próprias mãos, se vingar daqueles que nos perseguem. Não, nós temos que entregar para Deus, porque Deus, no tempo devido, Ele mesmo vai chegar nessas pessoas e vai derramar a sua ira, ou derramar o seu castigo, para que essas pessoas ainda tenham tempo de se arrepender e não perseguir mais a obra, parar de perseguir a igreja e se converter ao Senhor. Terceiro princípio dessa perícope: nós cristãos temos que ter a coragem de confrontar as trevas, de confrontar pessoas que se levantam contra Deus, de confrontar pessoas que se levantam contra a igreja, de confrontar pessoas que se levantam contra os valores bíblicos.
Nós cristãos somos contra o aborto, contra o casamento gay, contra o assassinato, contra a violência, contra a fofoca. Nós somos contra o adultério, contra a imoralidade, contra a corrupção. Nós somos contra pessoas que tentam batalhar para dividir famílias, para destruir casamentos. Nós, igreja, somos contra. E quando nós somos contra, nós confrontamos quem é a favor dessas coisas. Então nós cristãos não estamos aqui para ser tipo aquele Papa, né? Sabe o Papa Francisco? Não, deixa eles casar. Não, vamos ter a união de todas as religiões. A tua verdade não é a minha verdade, mas nós podemos andar junto. Queridos, união de religiões é coisa do diabo. União de religiões se chama ecumenismo. União de pensamentos, tu pensa de um jeito, mas eu penso de outro jeito, tu crê em Cristo, eu creio no diabo, vamos se unir aqui para nós não se desentender. Não. A luz jamais pode se misturar com as trevas. Aquele que é da luz não negocia com quem é das trevas. Aquele que é da luz não se deixa convencer por quem está vivendo nas trevas. Nós que somos da luz temos que fazer como Saulo fez com esse homem. Ei, você é um filho do diabo, pare de se levantar contra a obra do Senhor e que o castigo do Senhor venha sobre você agora. Nossa, pastor, mas onde é que está o amor de Cristo no coração? Quem ama bate também, quem ama a disciplina. Jesus pegou um chicote e saiu dando em todo mundo no templo quando eles estavam roubando dentro do templo. Quem ama puxa a orelha, quem ama corrige, quem ama decreta, quem ama confronta. Você, como cristão, teria coragem de perceber alguém nas trevas ali, se levantando contra o Senhor, contra a igreja, e você confrontaria ele para que essa pessoa ficasse mais temerosa e entendesse que nós pertencemos a Deus e a igreja que nós somos pertence a Deus? Nós temos que ser assim. Seremos perseguidos, essas pessoas serão castigadas, mas nós temos que ter a palavra de confronto sobre elas. Depois da terceira perícope, queridos, é muito espetacular que o apóstolo Paulo, então, eles chegam até Pisídia, uma cidade ali, aonde eles entram numa sinagoga para pregar o evangelho. Sinagoga é o local onde então os judeus se reúnem para ler o Antigo Testamento e ali eles ficam esperando o Messias um dia vir para libertar eles. Só que todo cara que vai numa sinagoga, toda pessoa que chega ali, dá uma oportunidade para essa pessoa falar o que ela gostaria de falar, e os judeus ouvem. Naquele momento, Saulo pega a palavra e começa a descrever do Antigo Testamento, até os dias que ele estava vivendo, que o Messias aguardado deles era o Jesus que eles mesmos crucificaram e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, Paulo prega ali o evangelho para aqueles judeus, dizendo o seguinte: ei, parem de esperar por um Messias que está vindo. Ele já veio e foi Jesus que foi morto numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado ao lado direito do Deus Pai, e todos aqueles que crerem nele serão salvos. Imagine a rebelião que deve ter dado naquela sinagoga, gente. Porque para os judeus, Jesus era um falso profeta, Jesus era um herege, Jesus era um mentiroso, Jesus era alguém do diabo. Para todos os judeus estava claro isso. Aí dentro da sinagoga, Paulo pega e fala: não, ele não é do diabo não, ele é o próprio Deus e o próprio Messias que vocês estão aguardando e que vocês devem entregar a vida a ele para ser salvos. Naquele momento, queridos, todos ficaram impactados, os líderes da sinagoga ficaram impactados, porque o apóstolo Paulo ia provando pelo Antigo Testamento que Jesus era o Messias. Eles ficaram um pouco assim. Chamaram o apóstolo Paulo para na outra semana vir de novo na sinagoga falar sobre esse assunto do Messias, que Jesus era o Messias. E a Bíblia vai falar aqui nessa perícope que foi tão espetacular a palavra que Paulo tinha dado nessa semana anterior, que toda a cidade ficou ao redor da sinagoga para ouvir o que Paulo tinha para dizer. Olha que espetacular. Aí você já sabe o que aconteceu. Os fariseus, os judeus, os líderes judeus começaram a inflamar os líderes da sociedade, os líderes de sindicato da época, começaram a inflamar as mulheres de grande alcance social, inflamando o povo para tentar
parar com o avanço do evangelho. Porém, a Bíblia fala que a palavra de Cristo, ela nunca volta vazia. Quando uma pessoa prega o evangelho, queridos, sempre vai atingir o alvo. Ah, pastor, mas a pessoa que não creu, o que acontece? Será amaldiçoada. E a pessoa que creu será abençoada. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Ou ela abençoa quem creu, ou ela amaldiçoa quem não creu. E ali naquele momento o apóstolo Paulo, depois de pregar a palavra, deu um racha no meio da sinagoga. Milhares de pessoas ali, várias pessoas creram naquela palavra de Paulo, e outras, inflamadas pelos líderes judeus que Jesus era endemoniado, que Jesus não era o Messias, não acreditaram. Houve um racha ali. Mas olha que legal, queridos, a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus, e aí que entra, é como uma espada que divide. A palavra de Deus é como uma espada que divide. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Vim para colocar pai contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra. Eu vim para dividir. O que Jesus está falando aqui, queridos? Que a palavra, quando é pregada, ela vai dividir um grupo que está unido entre aqueles que creram naquela palavra e aqueles que não creram naquela palavra. Se você botar um estádio cheio de pessoas e você pregar o evangelho, você tem certeza que vai acontecer de pessoas crerem naquilo e outras não crerem. Mas é certo que se tu tiver 5 pessoas aqui, tu pregar o evangelho, uma delas vai crer, outra não vai crer. É assim, a palavra ela nunca volta vazia. A palavra ela atinge o seu propósito. Então por isso que eu entendo aqui nessa perícope, queridos, que há um princípio para nós aqui, que nós temos que pregar a palavra. Nós temos que pregar o evangelho, como o apóstolo Paulo vai dizer em suas epístolas, a tempo e fora de tempo, porque toda vez que tu prega, toda vez que tu fala que Jesus ama uma pessoa, toda vez que você fala que Jesus é o Salvador, é o Senhor, toda vez que você fala contra os pecados dessa geração, toda vez que você fala para você buscar o reino de Deus, toda vez que você prega alguma história da Bíblia, o que é o evangelho, pastor? É toda a história de Gênesis a Apocalipse que está na Bíblia. Se você falar de José do Egito, é o evangelho. Se você falar de Jó, é o evangelho. Se você falar de Moisés, é o evangelho. Se você falar de Davi e Saul, é o evangelho. Se você falar de Salmos, é o evangelho. Se falar de Provérbios, é o evangelho. Coloque Jesus ali como o principal motivo de todas essas histórias, e você vai ver pessoas acreditando, se rendendo, caindo aos pés de Cristo e vindo para a igreja. Mas você também vai ver pessoas debochando, não crendo, fugindo e nunca mais olhando na tua cara. É assim que funciona. Então, a palavra, ela tem de fato um poder de dividir entre os que creram e os que não creram. Que venhamos nós sempre ser aqueles que acreditam na palavra e que pregam a palavra, custe o que custar, doa o que doer, porque ela é uma espada, e espada de fato ela machuca, espada confronta. Amém, queridos? Glória a Deus por mais um estudo bíblico de hoje.